Pai do Senhor, irmãos. Continuando. Bom, como nós estávamos falando ali da segunda viagem missionária, o grande encontro de Paulo com Priscila e Áquila. E ali é trazido uma informação. Mas deixa eu lhe falar um negócio. O finalzinho do capítulo 17, ele traz uma narrativa de Lucas sobre o que aconteceu ali na cidade de Atenas, ao qual Paulo chega e vê como os atenienses eles tinham uma característica muito religiosa de não deixar nenhum deus a ser adorado. E Paulo naquele momento aproveita a oportunidade de ver um altar ao Deus desconhecido, e ele apresenta esse Deus desconhecido. Mas a gente percebe que ali na cidade de Atenas existiam duas escolas filosóficas, os epícuros e os estoicos. E essas escolas filosóficas elas tinham um grande conceito, porque os atenienses é como se hoje você visse o pessoal discutindo política, religião, futebol. Então eles eram muito veementes, eles eram muito enfáticos nesse comportamento de discutir, de defender aquilo que acreditavam. É tanto que você vê quando Paulo fala sobre Cristo ressurreto em corpo, alma e espírito, você vê como uma classe daquelas escolas vai compreender e aceitar. Você tem até o chefe dos aeropagitas, vai reconhecer, mas uma outra parte se vira passar para Paulo e diz assim: Paulo, isso aí nós te ouvimos depois. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo não estava preparado para a indiferença e que Paulo vai sentir o grande baque, é tanto que ele passa 1 ano e meio em Corinto se recuperando daquela indiferença que ele vai sofrer. É como se você chegasse para pregar entusiasmado, alegre, revigorante pelo Espírito de Deus que habita em você, mas chegasse alguém para atrapalhar, e nós temos que estar preparados. Nem todo mundo vai aceitar aquilo que nós pregamos e ensinamos, nem todo mundo vai reconhecer, e nós temos que estar preparados justamente para isso, para que a gente possa, para aqueles que vão aceitar e para aqueles que não vão aceitar, e para aqueles que não aceitando vão até, se possível, nos ofender e querer nos atingir. É por isso que quem ensina, quem prega, quem faz trabalhos voltados para a igreja tem que estar orando, jejuando, se consagrando, para que você possa ter muita graça na hora que essas dificuldades surgirem, para que você possa suportar também o dia mau, né? Porque tem dia de bênção, tem dia de vitória, mas também tem um dia mau, e nós temos que saber suportar isso aí. Continuando, nós entramos no capítulo de número 19, 20. É tanto que agora, da segunda para a terceira viagem missionária, você não tem nenhuma interrupção. É tanto que você tem uma narrativa contínua, um pouquinho diferente daquilo que aconteceu entre a primeira e a segunda viagem missionária, que a gente tem um intervalo ali do Concílio de Jerusalém. Agora não mais da segunda para a terceira viagem missionária, porque Paulo entra no ritmo e começa a percorrer as igrejas. É tanto que quando você vê algumas epístolas que Paulo escreveu, algumas ele foi e outras ele enviou pessoas, outras ele se encontrava preso, então ele sempre queria ter notícias de como se encontrava essa igreja, de como se encontrava o grande trabalho realizado nessas igrejas, para que ele, como pastor e bispo dessas igrejas, pudesse direcionar e ajudar e contribuir para o trabalho que os cooperadores, de alguma forma obreiros, né, estariam nessas igrejas, conhecidos como anciãos, hoje como presbíteros, e a atuação sendo direcionada por aquele que o chamou para o trabalho, que também eram os diáconos, que faziam belíssimos trabalhos no primeiro século. Continuando, o capítulo 19 e o 20 são capítulos onde narra os últimos momentos de caminhada de Paulo e a forma de como, de uma igreja que ele passa quase 3 anos, né, que é a igreja de Éfeso, onde ele teve grandes problemas, principalmente porque existia uma deusa adorada ali, que era Diana dos Efésios, e de como ele foi acusado pelo chefe dos ourives, chamado Demétrios, para que ele não pregasse, não perturbasse a região da Ásia, e de como Deus deu para ele muita graça para que ele pudesse vencer e quebrar aquele enraizamento de cultura idolátrica que existia em Éfeso, né? E ele passa 3 anos ali, e foi uma das últimas cidades que ele se despede, mas que ele também falava do seu retorno para Jerusalém e a forma de como o Espírito Santo já vinha alertando e orientando que prisões e tribulações haviam de esperar. É tanto que tem a narrativa de um certo profeta chamado Ágapo, que vai pegar o seu cinto e amarrar, e assim confirma a profecia daquilo que iria acontecer quando Paulo retornasse para Jerusalém. Não foi de outra forma. Quando nós entramos no capítulo de número 21, nós vemos Paulo retornando,
tendo aquele contato com a igreja, e alguns de forma mais imperativa, acusando Paulo de estar pregando contra a lei, de estar pregando contra os costumes religiosos, e Paulo tenta evitar aquilo que era inevitável. É como se você tivesse uma promessa de Deus na sua vida e tentasse de alguma forma ofuscar a vontade de Deus, não aceitando e não querendo. E Paulo tenta de alguma forma evitar o inevitável. Por que evitar o inevitável? Se Deus já vinha falando, e o Espírito Santo, que prisões e tribulações havia de esperar, nada do que ele fizesse iria mudar aquilo que Deus já tinha determinado. É tanto que Paulo vai ser acusado, mas Paulo aceita, chega até ao ponto de botar Paulo na parede: se tu não prega contra a lei, então cumpre o voto desses 5 nazireus. Paulo cumpre o voto, chega ao ponto de raspar a própria cabeça, mas aquilo, como eu lhe falei anterior, era plano de Deus. E vão ver um amigo de Paulo da cidade de Éfeso chamado Trófimo. Trófimo de Éfeso se encontrava em Jerusalém, e alguns mais radicais, não olhando com bons olhos para Paulo, vão acusar Paulo, como os judeus tinham essa característica muito grande de acusar sem prova, vão acusar Paulo de ter entronizado Trófimo no templo, e assim Paulo é preso. E se não fosse a atuação dos soldados pretorianos, ele seria naquele momento apedrejado. Mas o maior objetivo de Deus não era a prisão de Paulo ali na região de Jerusalém, nem a posterior à sua passagem na região de Cesareia, ao qual ele vai passar algum tempo. Mas o maior objetivo de Deus era que isso propiciasse a entrada de Paulo em Roma. Porque você vai perceber que Atos dos Apóstolos, por ter 28 capítulos, mais ou menos 30 a 35 anos de história, você vai ver como o evangelho começa no capítulo 1 em Jerusalém, mas como o evangelho finda no capítulo 28 no coração do império, que é justamente Roma, ao qual agora vai ser agraciada pela visita de um apóstolo. Apóstolo esse que era conhecido como apóstolo dos gentios. O que vai acontecer? Quando nós voltamos um pouquinho para o capítulo 22, 23, os judeus de qualquer forma queriam arrastar Paulo até Jerusalém. E Paulo sabia, porque depois ele é conduzido a Cesareia, Paulo sabia que indo para Jerusalém o seu julgamento nunca seria justo. E aí o que Paulo faz? Paulo vai primeiro ver uma defesa, ali em Atos capítulo 24, quando Paulo vai se apresentar perante o procurador. Ali Paulo começa com Félix e depois Félix vai ser substituído por Festo. E os judeus, como não tinham base ou não tinham ousadia e proeminência de conhecimento para enfrentar Paulo, eles contratam um advogado chamado Tertúlio ou Tertuliano, ali em Atos capítulo 24, que este vai de forma ousada combater as retóricas que Paulo vai apresentar naquele momento. A posterior, nós iremos continuar no próximo vídeo. Paz do Senhor, irmãos.